Já com o Comandas aberto, iremos abrir uma nova mesa, passar um item e selecionar a nova opção Faturar Alt F. Selecionando pela primeira vez essa opção, o sistema traz a mensagem informativa para que nós possamos associar as espécies a esse novo módulo para finalização que seria o Comandas. Para isso, nós precisamos abrir o menu SG Master, selecionar a opção superior esquerda de Cadastros, Outros, Espécies, selecionar a espécie desejada, por exemplo, dinheiro, alterar F5, selecionar essa opção de módulos F4 e marcar o módulo Comandas. Realizando esse procedimento e confirmando, a partir do momento que você selecionar novamente a opção de faturar, o sistema ele já traz a espécie dinheiro para que nós possamos realizar esse procedimento. Com esta nova tela de pagamento agora no Comandas, a SGBR disponibiliza que você finalize a sua mesa e dê esta movimentação direto pelo módulo Comandas, o que traz uma mão de obra muito inferior e um trabalho muito mais rápido e prático. Mas para isso, nós precisamos ir nas configurações e selecionar qual documento você irá emitir, se será o nota manual ou o NFC. Caso você emita ambos, você pode deixar marcada a opção de perguntar para que o sistema exiba uma pergunta antes de finalizar o Comandas. Então eu vou ativar essa opção de faturar ao gravar e vou deixar marcada a opção de perguntar, gravar com F8 e voltar para a nossa mesa. Vou lançar o item, clicar aqui em faturar. Se porventura eu informar o valor total da mesa e clicar em fechar, o sistema já vai entender que nós vamos estar finalizando a mesa por completo e irá emitir a pergunta: deseja emitir o comprovante de venda? Caso não, a NFC será emitida. Então, se nós selecionarmos a opção de sim, a nota manual vai ser direcionada diretamente para a impressora. Se selecionarmos não, será emitida a NFC também direcionada para a impressora. Além desta opção de fechar mesa F12, para nos diferenciarmos ainda mais e trazer um sistema mais didático para você, cliente, criamos a opção de dividir valores F11. Com essa opção de dividir valores, você vai conseguir visualizar o total da mesa e dividir pelo número de ocupantes. Por exemplo, o total da minha mesa é de R$20 e eu vou dividir por 2 pessoas. Ao informar que eu irei dividir por 2 pessoas, eu poderei informar o nome do ocupante que vai estar realizando o pagamento neste momento, por exemplo, Rubens. Como o nosso sistema também existe a possibilidade de informar um acréscimo ou até mesmo uma taxa de serviço, o sistema irá apresentar esses valores aqui abaixo e se esse ocupante gostaria de quitar um valor desta taxa ou desse acréscimo, ele poderá informar nestes 2 campos. Como neste exemplo eu não informei nenhum acréscimo e nenhuma taxa, eu informei apenas que eu irei dividir os itens por 2 ocupantes e o primeiro ocupante será o Rubens. Eu irei dividir todos, que o sistema de forma automática já faz a divisão da quantidade, ou seja, se eu peguei uma quantidade no valor de R$20, o sistema ele já faz a divisão que eu irei pagar 50% da quantidade, que será o valor de R$10. Realizando isso, eu irei confirmar. A tela de pagamento ela já vai ser adaptada a este valor faltante de agora R$10, no qual eu irei informar aqui. E agora sim poderei fechar a mesa realizando essa divisão. Após realizar esse faturamento parcial no qual eu demonstrei para vocês, será visível o campo valor faltante para simbolizar o valor que ainda falta para demais ocupantes pagarem e também o valor pago, que simbolizará o valor já pago pelos ocupantes antecipadamente. Pessoal, uma questão bem interessante é referente ao cliente da mesa. Como eu realizei aquele pagamento antecipado e o nome do ocupante foi o Rubens, o cliente da mesa ficou personalizado como Rubens. Ou seja, o último ocupante da mesa vai ser o cliente informado na mesa. Ou seja, se 2 clientes pagaram antecipados, e o primeiro foi o cliente Rubens e o segundo foi o cliente SGBR, o cliente da mesa vai ser o cliente SGBR, pois foi o último a realizar o pagamento. Como neste primeiro exemplo, ao eu selecionar dividir valores, eu dividi o valor total por 2 ocupantes,
aqui na minha mesa eu já consigo visualizar que o total da venda foi de R$20 e o valor faltante é de 10. Como exibido isso para nós, eu não preciso realizar mais uma divisão por mais números de ocupantes, basta eu informar o valor pago, que seria do último ocupante de R$10, selecionar em fechar mesa e novamente passar por esse processo de seleção se eu quero emitir o NFC ou a nota manual. Selecionando uma dessas opções, a mesa será finalizada realizando esse pagamento parcial, esse pagamento dividido por esses dois ocupantes. O nosso sistema possui inúmeras formas de dividir esse valor ao realizar o pagamento da mesa. Este primeiro foi apenas um exemplo no qual eu demonstrei para vocês. Agora, irei abrir novamente uma mesa, informar os itens simbolizando uma refeição, selecionar Faturar Alt F, dividir valores F11 e demonstrar para vocês todas as possibilidades aqui dentro desta opção de fechamento da comanda. Pessoal, na parte esquerda, o sistema apresenta a divisão por dois tipos, o tipo de divisão por itens e divisão por valor. Caso selecionado o divisão por itens, isso simboliza que você vai dividir o valor exato para cada ocupante da mesa, onde o sistema mesmo fará o cálculo e você precisará informar única coisa, o número de ocupantes. Então, se for, por exemplo, 3 ocupantes, nós vamos informar dividir todos, o sistema já vai fazer a divisão destes 3 itens por 3 ocupantes. No entanto, nós também temos a possibilidade de marcar o produto e selecionar dividir selecionados. Já se nós selecionarmos o tipo de divisão por valor, o sistema ele não exibe a possibilidade de alterar o número de ocupantes e exibe o valor pago. Ou seja, se os ocupantes não querem pagar um valor dividido exato por cada um e cada um gostaria de pagar a sua parte, por exemplo, existe a possibilidade de você selecionar a divisão por valor, informar o valor no qual este ocupante irá pagar, no caso, por exemplo, R$10, e o nome deste consumidor. Por exemplo, este consumidor quer pagar apenas a Coca-Cola 2 litros. Você informa aqui que o valor pago foi de R$8, que foi o da Coca-Cola 2 litros, e informa o nome do consumidor. Após realizarmos essa inserção da divisão por valor, nós podemos confirmar, realizar o pagamento deste valor informado anteriormente na divisão e fechar a mesa. Se eu fechasse a mesa nesse exemplo, o valor total iria se manter, porém o valor pago ficaria de R$8 e o valor faltante de R$55. Ou seja, esses R$55 seria necessário voltar para a parte da divisão dos valores e ir realizando essa divisão até finalizar o valor total da mesa que foi os R$63. Então eu vou retornar aqui na parte de dividir valores. Esta opção de divisão já foi realizada, ou seja, o sistema ele já fez o cálculo, porque por mais que eu realizei o pagamento de R$8, o sistema ele entendeu que eu realizei o pagamento de 13% de cada quantidade de itens no qual estava dentro da minha comanda. Como foi apenas um exemplo, eu vou excluir todos e agora irei demonstrar para vocês como vai funcionar a opção de dividir selecionados. Vocês já entenderam que se eu selecionar a divisão por valor e informar o valor pago, o sistema ele vai fazer o cálculo de qual foi a quantidade de porcentagem paga por cada item. Realizando a divisão por itens e informando a divisão pelo número de ocupantes e dividindo todos os itens, o sistema faz esse cálculo semelhantemente. Ou seja, ele vai apresentar qual é a porcentagem da quantidade que foi realizado o pagamento, tudo por dentro destas opções já demonstradas. No entanto, caso eu deseje realizar a divisão pelos itens selecionados, vai ser um pouco diferente. Neste caso, eu vou selecionar, por exemplo, a porção de frango a passarinho e marcar a opção de dividir selecionados. Nesta opção de dividir selecionados, ele vai trazer novamente a opção de adicionar por quantidade ou por valor. Se eu selecionar por quantidade, vai funcionar da mesma forma no qual eu demonstrei anteriormente na divisão. Nós vamos conseguir informar qual vai ser a quantidade. Se eu informar 2 nesse exemplo,
o sistema já vai trazer a mensagem que a quantidade não pode ser maior que a disponível no item. Ou seja, se eu tenho apenas uma quantidade lançada do frango a passarinho no Comandas, eu não vou conseguir realizar o pagamento de duas, né? Então eu vou colocar aqui que eu vou realizar o pagamento de uma quantidade e aqui eu vou informar qual vai ser o número de ocupantes que eu vou dividir. Dividir por 2, por exemplo. O sistema já faz essa divisão de imediato e traz o valor a pagar por cada. Porém, da mesma forma, eu consigo selecionar o adicionar por valor e informar o valor pago. Por exemplo, a minha porção de frango passarinho custa R$ 35,00, porém eu vou realizar o pagamento de R$ 20,00. O sistema ele já faz o cálculo também da quantidade em porcentagem no qual você vai pagar neste frango a passarinho, ou seja, você vai realizar o pagamento de 0,57% da porção, que vai ser o valor de R$ 20,00 no qual você informou anteriormente. Assim que você realiza esse procedimento, dá para visualizar que os itens da comanda eles dão esta baixa, né? Então a porção de frango a passarinho está ainda com este débito ainda faltante 0,43% para realizar o pagamento. Então, pessoal, uma questão bem importante é que como você vai realizar esse pagamento da mesa de forma parcial, ou seja, em partes, perante o número de ocupantes, você vai realizando esses pagamentos, essas quitações, e quando chegar no último ocupante, você vai demonstrar para ele estas opções, vai falar para ele o que cada ocupante pagou, enfim, e informar qual é o valor faltante para ele realizar este pagamento, então, do total, né? Então, se por exemplo, o valor desta comanda é de R$ 63,00, os demais ocupantes pagaram R$ 55, vai faltar para este último ocupante pagar o valor de R$ 8,00 para fechar essa mesa da forma exata. Então você vai informar isso para ele, ele vai realizar esse pagamento de R$ 8,00 e a sua mesa será concluída da forma exata, deixando então livre para o próximo cliente. Eu já demonstrei para você como realizar esse procedimento de divisão diretamente pelo módulo Comandas. Porém, caso for da sua preferência, nós desenvolvemos este mesmo designer, este mesmo layout pelo módulo Comandas no seu ponto de venda também, que seria o NFC. Então, aqui por dentro do Comandas, dá para visualizar que eu abri uma mesa no valor de R$ 20,00. Se eu abrir o meu ponto de venda, que seria o NFC, passar o comando de C1, que seria simbólico ao comanda 1, ele já traz este valor de R$ 20,00 pegando o meu produto que eu inseri lá na minha mesa. No entanto, agora nós conseguimos realizar este comando de CD, ou seja, comanda dividida, né? Ou a divisão no Comandas, e aí lançar a mesa no qual eu gostaria de dividir, ou seja, CD, o número da mesa, de forma automática ele já puxa aquela tela de fechamento da comanda, onde eu irei e conseguirei realizar o procedimento do fechamento dividindo os valores como já demonstrado anteriormente. Por exemplo, eu quero dividir os itens, né, por 3 ocupantes e eu quero dividir todos. Ele já fez o cálculo, é só eu confirmar que ele já vai trazer para nós o valor do subtotal deste cálculo, ou seja, desta divisão, e eu poderei finalizar da forma ideal. Ou seja, da mesma forma que você finaliza lá pelo módulo Comandas, utilizando este comando de CD, você vai conseguir finalizar no seu ponto de venda no seu NFC. Se você trabalha no estado de São Paulo ou Ceará e utiliza o SAT, você conseguirá informar a importação do Comandas da mesma forma no qual você já estava habituado a fazer. Ou seja, você vai conseguir visualizar aqui a possibilidade de importar comanda e realizar essa importação sem a possibilidade de divisão. A mesma coisa se trata quando você trabalha com o Master PDV no estado de Santa Catarina. Você vai precisar importar aqui o Comandas desta forma sem conseguir realizar esta divisão.